Graça e paz, queridos. Antes de você se assentar, não sei se você percebeu, se você notou. Se não notou, note agora. Mas o sorriso desse crente do seu lado é de quem vai morar no céu. Você não encontra um sorriso desse em qualquer lugar, não. Só crente lavado e remido no sangue de Jesus pode dar um sorriso desse. Amém? Pode se sentar, por favor. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor abençoe a sua casa de uma forma rica, poderosa e abundante. No nome de Cristo Jesus. Privilégio, uma honra poder retornar aqui. O pastor Anderson mencionou aqui, a última vez que eu marquei com ele, eu não pude vir. Foi a última terça-feira de maio. Normalmente, eu já disse isso para eles em off, agora eu vou dizer para toda a igreja. Terça-feira é um dia que normalmente eu não saio para pregar em lugar nenhum, porque é culto de ensino na nossa igreja, na minha igreja, lá na Penha. E é um dia que o pastor pede para nós estarmos na igreja, os pregadores, os evangelistas. Então, terça-feira eu só saio para atender amigos, ou quando é um evento de um porte maior, que vá surgir uma outra oportunidade, que uma viagem, por exemplo, que vá proporcionar conhecer uma nova igreja. Mas normalmente as terças-feiras eu não prego, eu fico na minha igreja. Hoje, por exemplo, é ceia lá. Eu só vim porque se eu forasse de novo eu nunca mais voltava. Hoje era culto de ceia lá. Então minha esposa está lá com a minha filha menor, a Rebeca. Eu deixei ela lá e corri para cá. E hoje eu vim acompanhado de 2 filhos meus. Na verdade, o Renan Júnior, que é meu segurança, fica em pé, Renan Júnior. Meu segurança está ali. Isso. E a minha secretária para assuntos especiais, que é a Vitória. Fica em pé. Aí, a Vitória. Dá tchau para o povo ali, para eles verem vocês. Aí, ó. Graças a Deus, os 2 puxaram a mãe. E a Rebeca também. O Renan Júnior tem 12 anos, a Vitória tem 10, a Rebeca tem 8. É grande, é um mistério. Sou casado há 14 anos com a mesma mulher, uma Viviane. E grande é o galardão dela. Eu creio que no céu ela vai ter 2 coroas. Uma porque é crente, outra porque foi minha esposa, que deve ser difícil demais. Eu sou um cara complicado. Então, estou com parte da família aqui, outra parte da minha igreja. Então, normalmente as terças-feiras, o que eu estava falando, eu não saio. E na última terça do mês de maio, o pastor me convocou porque ele iria pregar na minha igreja. E ele teve que viajar e falou: meu filho, vou ter que viajar, então você prega lá. Então, primeiro a honra de pregar no lugar do meu pastor, substituí-lo, depois pregar na minha igreja, né? Então, para mim é um privilégio muito grande. Foi uma honra, foi um prazer muito grande para mim substituir meu pastor. E o Anderson gentilmente me liberou, o pastor Anderson gentilmente me liberou e reformulou o convite para hoje. Então, é um privilégio, prazerzão. Obrigado, irmão. Deus abençoe você, pastor Alexandre, bola de fogo. Demais amigos aqui, Deus abençoe cada um dos senhores, no nome de Jesus. Antes de eu fazer a leitura aqui, rapidinho, porque das últimas vezes que eu estive aqui, eu não trouxe material. Na terça-feira eu nunca trouxe, né? Eu fiquei um bom tempo sem fazer material, um bom tempo mesmo. E esse ano, dia 11 de abril desse ano, agora eu fiz 10 anos de ministério itinerante, 10 anos como evangelista pregando por esse Brasil. E todo ano, quando é aniversário do meu ministério, eu faço uma edição comemorativa de DVD, faço alguma coisa. E eu parei para pensar no início desse ano agora, o que eu ia fazer, e eu me lembrei que há 10 anos eu vendia DVD a R$10. 10 anos, DVD 10 anos, DVD 10, preço, tudo subiu, e eu insatisfeito com esse preço de R$10, eu orando: Deus, me dá uma estratégia, eu quero mudar esse preço. 10 anos depois, Deus me deu uma estratégia, eu consegui mudar o preço. Agora não é mais R$10, agora é 5. Eu fiz 5.000 DVDs. 5.000 DVDs, já está acabando. Se eu tiver lá uns 800 é muito. Eu fiz 5.000 DVDs para vender a R$5 aqui. Peguei 10 temas, são 10 anos de ministério, então mensagens gravadas eu tenho mais de 70. Não dá para fazer 70 temas de uma vez só. Então eu peguei 10 temas, os que o povo mais gosta, e fiz essa tiragem de 5.000 DVDs, 10 temas diferentes. A única questão é o seguinte, que para baratear o custo do material, eu tive que fazer a mesma capa.
Então, se você levar 10 DVDs, você vai levar 10 fotos minhas. Esse é o problema. Essa aqui é a luta. Então, os DVDs estão numerados, vai do número 1 ao 10. Não são 10 mensagens num DVD por R$5, pelo amor de Deus. Tem gente que não entende. Eu estou lá vendendo material na mesa, pastor, eu quero aquele DVD que tem 10 mensagens por R$5. Dá vontade de jogar o cara do outro lado da rua. Porque você leva meses para extrair uma mensagem, o cara quer pagar 50 centavos uma mensagem, vontade de brincadeira. Então é R$5. Os números aqui são os números da mensagem, para você não comprar mensagem repetida. Se comprar repetido, fique à vontade, dê para alguém. A pessoa quer para trocar, né? Não, para dar para alguém, não vai trocar nada não. Então vai aqui do 1 ao 10, 10 mensagens abençoadas. Ó, tirando a Arca do Salgueiro, uma mensagem forte demais. Ossos de um sonhador, eu amo essa mensagem aqui, que eu falo sobre os ossos de José. Eu vou transformar essa mensagem em livro ainda. José morreu no Egito, mas não foi enterrado no Egito. José foi enterrado na terra da promessa, em Siquém. Quando o mar vermelho abriu, os ossos de José estavam lá passando no meio. Quando a muralha de Jericó caiu, os ossos de José estavam lá rodeando a cidade. Pastor, mas osso, Deus cumpre promessa em osso. Se ele tiver feito a promessa, ele cumpre até nos ossos. Mensagem muito forte. Oliveira verde na casa de Deus, Deus do improvável, Deus do impossível, o nascimento de João Batista, traumas de um profeta. Eu recebo muitos testemunhos dessa mensagem aqui, traumas de um profeta, que eu falo sobre Ezequiel. Inclusive um jovem, rapidinho, já vou fazer a leitura, e eu vou ser rápido hoje a mensagem está curta. Um amigo, eu vendi um DVD desse para uma irmã em Campo Grande, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, e ela presenteou o filho dela, que pesava mais de 200 quilos, estava trancado num chalé na Granja Comari, em Teresópolis, sem sair para a rua, num nível altíssimo de depressão, camarada, por causa do sobrepeso. E ele assistiu essa mensagem, foi uma injeção de ânimo nele. E hoje ele já emagreceu mais de 100 quilos, sem cirurgia, sem nada. Tomou um ânimo de fé, uma injeção de fé, crente em Jesus, por causa de uma mensagem que ele ouviu. Para você ver o poder de uma mensagem. Agora avisando logo, não adianta comprar que não emagrece, viu? O cara emagreceu 100 quilos, quero aquela mensagem que emagrece. Não emagrece nada. Foi um mistério dele com Deus. Escrevendo na terra, mudando a sentença. Muita mensagem boa aqui. R$5 cada mensagem, tá bom? Se você quiser. E o livro, que eu fiquei 2 anos sem fazer esse livro também, reverendo. É seu? Amém. E eu fiquei 2 anos sem fazer esse livro. Você tem, né? Então, eu fiquei 2 anos sem fazer esse livro. Eu lancei esse livro em 2014. Depois, lancei em 2012. Fiz 1000 livros. Pedi com 75 dias. Foi um negócio interessante. Aí eu fiquei 1 ano sem fazer, 1 ano e pouco sem fazer. Fiz uma segunda tiragem. Fiquei 2 anos sem fazer. Fiz agora a terceira tiragem. Com um diferencial. Como é aniversário de ministério, eu embuti aqui o DVD da mensagem. Inclusive eu gravei aqui em Nova Iguaçu, no Ministério Apacentar. Então eu tenho aqui dentro o livro e o DVD da mensagem. Valor, pastor, R$10. Tá bom? Isso aqui, você não tem nome, Alexandre? Então, para você, deixa 10 da banca depois. Brincadeira, é seu, viu? Tem máquina de cartão também, tá bom? Eu vou ser rápido. Marcos capítulo 4. Vou ler alguns versos do capítulo 4 e alguns versos do capítulo 5. Acha aí Marcos 4, verso 1. Depois nós vamos ao 35. Depois leremos 3 versos do capítulo 5. Marcos 4, verso 1. Se você achou, diga amém. Diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Toda a multidão estava em terra junto ao mar. Agora vamos lá para o 35, Marcos 4, 35. Do 35 vamos até o 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco,
de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, verso 1, verso 7 e verso 21. Capítulo 5, verso 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Verso 7. Clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Verso 21, e a gente encerra a leitura. Capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E você diz amém. E preste a sua atenção, queridos. Existem duas tempestades que Jesus acalmou nos evangelhos. São duas tempestades. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você já tenha me ouvido ministrar aqui sobre uma outra tempestade que Jesus acalmou. Foi a segunda tempestade. Essa aqui é a primeira tempestade. Isso é demais, não tem jeito não. Essa aqui é a primeira tempestade que Jesus acalma. E eu já preguei algumas vezes na segunda tempestade que Jesus acalmou. Existem 3 relatos sobre a primeira tempestade, e existem 3 relatos sobre a segunda tempestade. Para a gente ganhar tempo, eu não vou citar todos os textos, mas eu vou te dar 2 textos como referência. A primeira referência mais completa, mais detalhada da primeira tempestade é essa aqui de Marcos 4,35. A referência mais detalhada da segunda tempestade, Mateus 14, a partir do 22. Então, quando eu falar da primeira tempestade, eu estou falando de Marcos 4, a partir do 35. Quando eu falar da segunda tempestade, eu estou falando de Mateus 14, a partir do 22. Diferenças da primeira para a segunda tempestade, vou lhe dizer. Primeira tempestade, Jesus está no barco com os discípulos. Segunda tempestade, os discípulos estão sem Jesus no barco, no meio do mar, quando a tempestade vem. Primeira tempestade, Jesus está dormindo quando ela se levanta. Segunda tempestade, Jesus vem andando por cima da tempestade. Primeira tempestade, Jesus usa a sua voz, ele ordena ao vento e ao mar: Cala-te, aquieta-te. Para aquela tempestade se acalmar, ele usa a sua voz. Segunda tempestade, ele não precisa falar nada. Mateus 14, 32. Quando ele pisa no barco, a tempestade se acalma imediatamente. Então tem tempestade que ele tem que falar para ela se acalmar, e tem tempestade que só vai se acalmar quando ele pisar no barco da sua vida. Primeira tempestade, ele vira para os discípulos e diz assim: Ainda não tendes fé? Segunda tempestade, Pedro tem fé suficiente para caminhar por sobre as águas. Então na primeira tempestade ninguém tem fé, na segunda Pedro já tem uma porção de fé que o faz caminhar por sobre as águas. Agora, por que eu fiz questão de ler com vocês o verso 1 do capítulo 4, se eu vou ministrar a partir do verso 35? Vocês sabem, essa igreja aqui era dotada de muitos mestres. Isso aqui é um celeiro de grandes pregadores, de grandes mestres da palavra, muitos que estão aqui à minha retaguarda. Um dos segredos para se entender a Bíblia é analisar o contexto anterior e posterior. Por que hoje em dia a gente ouve tanta heresia e tanta coisa errada? Porque as pessoas pensam um texto da Bíblia, aplicam ele de forma errada por não analisar o contexto. Então, para você entender a postura de Jesus no meio da tempestade, para você entender o que Jesus fala no meio da tempestade, para você entender por que ele repreende os discípulos no meio da tempestade, você tem que entender o que aconteceu antes da tempestade e depois da tempestade. Por que eu li o verso primeiro? Porque o verso primeiro vai falar que dia foi o dia da tempestade. O verso 35, Marcos vai começar a narrativa dizendo: naquele dia. Que dia foi esse? Foi o dia do verso primeiro. Então guarda o que eu vou lhe dizer: o dia do verso primeiro e o dia do verso 35 é o mesmo dia. E que dia foi esse, pastor? Marcos vai dizer: foi o dia que Jesus tirou para ensinar a multidão. Então antes da tempestade ele ensinou o povo. E o que Jesus ensinou? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Jesus pregou 4 mensagens sobre o reino de Deus e sobre a fé. Por que reino de Deus e fé? Porque reino de Deus só se vive pela fé. E quem vive no reino de Deus tem que viver pela fé. Então quando a Bíblia fala de reino de Deus e de fé, não dá para desassociar. É pão e
manteiga, tem que caminhar junto. Não tem como extrair fé ou arrancar a fé do reino de Deus. Jesus prega 4 mensagens, me ajude aí, quantas mensagens? Primeira mensagem que Jesus prega, a partir do verso 3 do capítulo 4, parábola do semeador. Jesus diz: o reino de Deus é assim, é como se o semeador saísse a semear, e parte da semente caísse na terra, e as aves do céu viessem e levassem embora a semente. Parte da semente cai na outra terra, e essa terra tem pedras, e a semente não consegue germinar, não cria raiz e morre. A outra parte da semente cai no terceiro tipo de terra, que tem muitos espinhos, então a semente até cria raiz, mas não cresce, porque os espinhos sufocam. E por fim Jesus fala de um quarto tipo de terra, onde a semente cai, e essa germina a 30, a 60 e a 100 por 1. Isso aqui já é diferente, porque o povo estava acostumado com colheita a 10 por 1, e Jesus diz: no meu reino a colheita mínima é 3 vezes maior do que lá fora. Essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Quando Jesus termina de pregar a primeira mensagem, falando de terra, semente, ave, espinho, pedra, verso 10, os discípulos chamam ele em particular para os cantos e dizem assim: mestre, não entendemos o que o senhor pregou. Que negócio é esse de semente, de espinho, de ave, de pedra, de terra? Dá para o senhor explicar para a gente? Aí o verso 11 de Marcos 4 é lindo. Jesus chama os discípulos em particular e diz assim: para a multidão eu vou continuar pregando por parábolas, mas para vocês eu vou revelar os mistérios do meu reino. Para de graça, eu vou repetir tudo de novo. Jesus está nos ensinando que existem 2 níveis de revelação na palavra. Tem um nível de revelação que é para o mundo, entenda quem entender. Mas tem um segundo nível de revelação que é para a igreja. Para essa, ele revela os seus mistérios. Para quem está mais próximo, conhece os mistérios do reino de Deus. Foi o que Jesus falou. Aí Jesus diz: já que eu revelo os meus mistérios, eu vou explicar para vocês o que significa essa parábola. Cada tipo de terra é um tipo de coração que recebe a palavra. Uau. A semente é a fé, a semente é a palavra. A semente representa o reino. E tem coração que a semente cai, mas a ave leva embora, e a ave é o diabo. Mas tem um segundo tipo de coração, um segundo tipo de terra, que a semente cai, mas ele é muito fechado, é muito duro, tem muita pedra, a semente não germina. Tem um terceiro tipo de coração, que é representado pelo terceiro tipo de terra, que a semente até cai, começa a germinar, mas as vaidades da vida, as dificuldades da vida são como espinhos que sufocam e não deixam crescer, não deixa crescer a semente do reino. Mas existe um quarto tipo de coração, que é o quarto tipo de solo, fértil, que quando a semente cai, germina e dá frutos a 30, a 60 e a 100. Essa foi só a primeira mensagem que Jesus pregou naquele dia antes da tempestade. Segunda mensagem que Jesus prega aquele dia antes da tempestade, a partir do verso 21, parábola da candeia. Jesus diz: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um cobertor. Antes, quando ela é acesa, coloca ela num velador, para que todos vejam a sua luz brilhar. Parece que Jesus está sendo incoerente, porque ele está falando de terra, semente, ave, espinho, e depois fala de fogo, de candeia. Mas não, Jesus continua no assunto. Na verdade, ele está somando com a revelação que ele deu para os discípulos. Ele está ensinando o seguinte: quem recebe a revelação da palavra, quem recebe o fogo do Espírito, nunca mais vai viver uma vida oculta. Porque uma vez que a candeia é acesa, não dá para esconder debaixo do cobertor e debaixo do cesto. Sabe o que Deus está dizendo? Se você vive uma vida apagada, é porque ainda não recebeu as revelações do reino de Deus. Porque depois que você recebe a revelação das profundidades da palavra de Deus, você nunca mais vive uma vida oculta. Onde você passar, alguém vai dizer: ali vai alguém que queima a chama do Espírito Santo dele. Não dá para ver mais uma vida apagada. Essa foi a segunda mensagem que Jesus pregou. Terceira mensagem que Jesus prega, essa talvez seja a mais interessante, e eu faço até questão de ler para os senhores e para as senhoras. A partir do verso 26, é a parábola da semente. Jesus diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Uau! Jesus diz: o reino de Deus é assim. Repita após mim, diga: é assim. Repare que essa parábola é diferente da maioria das outras. Por exemplo, parábola das 10 virgens, Mateus 25. Jesus diz: o reino de Deus será assim. Ele coloca no futuro. Mas a parábola da semente, ele diz: é assim. Porque a parábola das 10 virgens é nos nossos dias. A parábola da semente era para o dia dos discípulos.
era atual, era porque eles estavam vivendo naquela hora. Aí Jesus diz: o reino de Deus é assim, como se um homem, que é o semeador, lançasse a semente e fosse dormir, e a terra por si só frutifica. Jesus diz que no reino de Deus quem lança a semente vai dormir. Vai? Vou te dar outra dica. Vai? O que ele fez no barco? Então ele já tinha dito que ia dormir. Jesus diz: reino de Deus é assim, a gente lança a semente e vai. E o que ele fez no barco? Depois de pregar. Então ele está dizendo: ó, o meu papel é lançar a semente. Se ela vai terminar, depende do coração que está recebendo. Lamento muito te dizer, mas a minha responsabilidade sobre a sua vida termina quando eu entrego o microfone. A nossa responsabilidade aqui termina quando entregamos o microfone. Por quê? Porque nós somos semeadores da palavra. Agora depende do coração que está recebendo. Se vai germinar, o coração tem que ser como a terra fértil, tem que estar aberto para receber. Jesus disse: quem lança a semente vai dormir. Aí ele prega a quarta e última mensagem. Eu já vou partir para a aplicação. Quarta e última mensagem, a partir do verso 30, parábola do grão de mostarda. Essa é conhecida. Verso 30 diz assim: Jesus dizendo: aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Repare que Jesus fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, somando com o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 17, no verso 20, que ele diz que a fé também é como um grão de mostarda. Repare, por favor, vamos lá, sejamos aqui exegetas. Jesus está comparando fé e reino com a mesma parábola. Ele diz que tanto a fé quanto o reino de Deus é como um grão de mostarda. Aí quantas vezes nós interpretamos essas parábolas erradas? No afã da mensagem, no calor da empolgação, a gente diz para alguém: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, já está bom. Jesus nunca disse isso. Ele nunca disse que tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse que tem que ser como. Se ele dissesse que a nossa fé tinha que ser do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo que a nossa fé seria sempre do mesmo tamanho, porque grão tem o mesmo tamanho sempre. Mas ele diz que tem que ser como, porque quando planta é pequeno. Só que com o passar do tempo, cresce. Então Jesus está dizendo: por obrigação, a sua fé tem que crescer a cada dia. É inadmissível que você tenha hoje menos fé do que você tinha quando aceitou Jesus. Só se a terra não for boa. Vocês estão aí? Se a terra for boa, a semente cai pequena, mas germina. Vale a pena lembrar os senhores e as senhoras que essa mostarda que Jesus se refere aqui não é a que nós conhecemos. Essa mostarda aqui era uma hortaliça que só dava na região do Oriente Médio. E não é à toa que Jesus usa essa mostarda como exemplo, porque essa mostarda na botânica faz parte das plantas crucíferas. E o que são plantas crucíferas, pastor? São plantas que quando dão flor, a sua flor tem 4 pétalas em forma de cruz. Então Jesus está dizendo que a fé, por menor que seja, quanto mais cresce, mais aponta para a cruz. Fé que não aponta para o Calvário não é fé. Vocês estão aí? Jesus terminou de pregar essas 4 mensagens. Verso 35, chegamos lá. Ele vira para os discípulos e diz assim: passemos para outra margem. Verso 36, outros barquinhos acompanham o barco onde Jesus está. Verso 37, se levanta um grande temporal de vento. As ondas passam por cima do barco e o barco se enche de água. Verso 38, ele está na popa dormindo sobre uma almofada e os discípulos estão dizendo para ele: mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39, ele se desperta, repreende o vento e o mar, dizendo: cala-te e aquieta-te, e vem bonança. Verso 40, Jesus vira para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Verso 41, os discípulos sentem grande temor, olham um para o outro e dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Deixa eu aplicar isso aqui de forma rápida para não enfadar vocês.
Consolador. Por quê? Porque a partir do 37 vai ter tempestade, vai ter onda, vai ter perigo, vai ter medo, o barco vai balançar, vai quase afundar, mas no 35 Jesus disse: passemos. Glória a Deus. Vou apertar a tecla SAP. Jesus disse, ele não disse assim, passem sozinhos, ele disse, passemos. Vai ter tempestade, vai ter dificuldade, vai ter vento, o barco vai balançar, a onda vai subir, vai encher de água, mas eu estou garantindo a minha presença no meio. Eu estou passando junto com vocês. Ergue a mão que eu vou liberar a palavra. Seu barco pode estar balançando, a onda pode estar se levantando, o vento pode estar soprando, mas Jesus está no barco contigo. Você não está sozinho nessa. Você crê nessa palavra? Você me ajuda? Você me ajuda? Quem crê nessa noite é profética? Quem crê que é profética? Então libera essa palavra para uns 3 ou 4 aí, diga assim: ele garantiu a presença dele. Diga aí, ele garantiu a presença dele. Guarde o que eu vou lhe dizer. Eu estou sentindo Deus nessa palavra aqui. Sempre que Deus te der uma missão, sempre que Deus te der um alvo, sempre que Deus te der uma meta, sempre que Deus te der um itinerário, sempre que Deus te der um sonho, sempre que Deus te der um projeto, Ele está garantindo: a minha presença vai contigo. Descansa o coração. Ele não está prometendo facilidade, mas está prometendo triunfo no final. O verso 35 é consolador e o verso 36 é animador. Por quê? Porque Marcos vai dar uma informação que outros não dão. Marcos vai dizer que haviam outros barquinhos seguindo a Jesus. Caso você queira, caso você possa, se não for lhe constranger, repita após mim, diga: outros barquinhos. Eu vou perguntar e você vai responder essa mesma frase aí: outros barquinhos, tá bom? Então vamos lá. Os evangelistas vão dar foco ao barco que Jesus está com os discípulos. Então a tempestade levantou, o barco balançou, tremeu tudo, sacudiu para um lado e para o outro, teve medo, mas no mesmo mar, indo para o mesmo lugar, enfrentando a mesma tempestade, havia o quê? Então você não é o único a sofrer. Meu Deus. O problema é esse: é que quando a gente entra numa prova, numa crise, nós entramos no estado de autocomiseração. O que é isso, pastor? Achamos que somos os únicos a sofrer. Ah, a família nenhuma sofre igual a mim. Esse tipo de problema só tem na minha casa. Essa crise financeira ninguém vai estar passando. Campeão, tem um monte de barquinho indo para o mesmo lugar, querendo a mesma coisa, enfrentando a mesma tempestade. Mas você tem um diferencial. Qual é? Jesus está no seu barco e na hora certa ele acalma a tempestade. Se com Jesus no barco já estava complicado, imagina os outros barquinhos sem ele. Aí tem colega seu de trabalho enfrentando problema igual o teu, ou pior do que o seu. Então ergue essa cabeça, porque Jesus está no seu barco. A diferença é essa. Mas havia outros barquinhos. Aí o verso 37 continua: e levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco. Eu aprendi uma coisa aqui: as ondas subiam por cima do barco. Existem tempestades que querem virar a nossa vida de cabeça para baixo. Por quê? Porque o capítulo 4, verso 1 diz que Jesus se assentou num barco sobre o mar. Então no verso 1 de Marcos 4, um barco está em cima do mar. No 37, o mar está em cima do barco. Vou repetir mais devagar. No verso 1, o barco está em cima do mar, ordem natural. Verso 37, o mar quer passar por cima do barco, quer inverter as coisas. É aquela tempestade que vem repentinamente, e aquilo que tinha tudo para dar certo na sua vida começa a querer dar errado. Aquilo que já estava tudo encaminhado, alinhado, começa a desalinhar e desencaminhar. São tempestades que querem virar nossa vida de cabeça para baixo. Aí tem um agravante. No verso 37 também diz que além do mar querer passar por cima do barco, o barco se enchia de água. Barco cheio d'água, vou dizer o que vem à minha mente, porque cada um tem um ponto de vista. Até porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. É a filosofia, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. De repente você não vê o mesmo que eu vejo. Eu vou dizer o que eu estou vendo. Quando um barco está cheio d'água, na minha mente, o que é que vem à minha mente? Barco furado. Normalmente um barco cheio d'água vem à minha mente, barco furado. Aí de repente alguém está te vendo nessa tempestade, com as ondas passando por cima do barco, e vendo o seu barco cheio d'água, alguém deve ter pensado: isso é um barco furado.
Esse sonho é um barco furado. Esse ministério é um barco furado. Esse projeto é um barco furado. Esse casamento é um barco furado. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Quando Noé entrou na arca, Deus disse: faça betume por dentro e por fora. Quem que Deus está dizendo? Noé, descansa, porque eu não coloco ninguém em barco furado. Para de graça, eu vou melhorar a palavra. Deus não te botou num barco furado. É a tempestade que está forte demais. Na hora certa ele acalma a tempestade e você vai chegar do outro lado. Esse ministério não é um barco furado, não. Esse sonho que Deus te deu não é um barco furado. Esse projeto não é um barco furado. De repente alguém pensou que o barco está furado, é por isso que está cheio d'água. Não, é a tempestade que está forte demais. Só que aquilo que Deus te deu, a estrutura está perfeita e vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Onda passando por cima do barco, o barco enchendo d'água, parece que está furado. E o verso 38, Jesus dormindo, com a cabeça no travesseiro. Vamos lá, me ajude a pensar. Isso aqui é só um pensamento. Se as ondas estão passando por cima do barco, Jesus está dormindo no barco. Vamos lá. Alguém aqui consegue dormir levando água na cara? Como é que Jesus consegue? Fica tranquilo que eu não extraí nenhuma revelação do texto. Não extraí nenhuma revelação, mas extraí uma aplicação. Simples demais, mas interessante. Aquilo que te incomoda, não incomoda ele. A onda que tira o seu sono, para ele não é nada. Se ele estivesse em pé no barco, andando de um lado para o outro e coçando a cabeça, aí você tinha que ficar preocupado também. Mas se as ondas não estão incomodando ele, é porque o barco não vai afundar, e na hora certa ele vai acalmar a tempestade. Agora vamos lá, me ajude, já estou caminhando para o final. Outro dia eu volto para terminar. Jesus está dormindo sobre uma almofada. Para ficar melhor, vamos usar outra versão que diz travesseiro. Então eu vou perguntar, e se você quiser e puder responder. Jesus está dormindo sobre um travesseiro. Vamos lá. Mais uma vez, os amigos aqui me ajudem. Sejamos exegetas. Essa mesma tempestade narrada por Mateus, que Mateus também vai falar dela. Mateus fala das duas tempestades, a primeira e da segunda. Mateus capítulo 8, a partir do 23, Mateus fala dessa tempestade. Só que no verso 18, a tempestade, Mateus começa a narrar no verso 23 do capítulo 8. Só que no verso 18 do mesmo capítulo 8, Mateus, que foi testemunha ocular do ministério de Jesus, diz que Jesus vira para os discípulos e diz assim: passemos para outra margem. Quando Jesus diz isso, um escriba procura Jesus e diz assim: mestre, aonde o senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus vira para o escriba antes da tempestade e diz assim: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Antes da tempestade ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, mas no meio da tempestade está dormindo sobre um. Vamos de novo? Vamos lá? Antes da tempestade ele disse: não dá para você me seguir, porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E no meio da tempestade ele está dormindo sobre um. Mas ele não disse que não tinha onde reclinar a cabeça? Vamos lá. Primeiro, vamos entender uma coisa. A fala de Mateus 8, a partir do 18, não tem a ver com sono, mas com a morte de Jesus. Jesus está dizendo para o escriba: eu não tenho onde ser sepultado. Mas fica para outro dia, para outra mensagem. Ele está falando da morte, por isso que ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Não é que Jesus não tinha casa, ele tinha, era boa. Está lá em João no capítulo 1, a partir do verso 36. André, que é irmão de Simão, segue ele até Cafarnaum, onde ele morava. Jesus tinha casa. Quando ele diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça, está dizendo: eu não tenho onde ser sepultado. Só que, para quem não entende, ele está dizendo: eu não tenho onde dormir. Se ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, e no barco ele dorme num travesseiro, eu quero chegar aqui. O travesseiro não era dele. O travesseiro não era dele. Quando ele manda os discípulos na sua missão, os 70,
travesseiro. Se ele mandou não levar nada e disse que não tinha onde reclinar a cabeça, de onde saiu esse travesseiro? O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse travesseiro não era dele. Então esse travesseiro não foi levado para o barco premeditadamente. Jesus não disse assim: ó, alguém aí antes de entrar no barco, pega um travesseiro que eu vou dormir, tá? Não. Então de onde veio esse travesseiro, pastor? Norman Champlin, que é um dos mais profundos comentaristas bíblicos que nós temos até a atualidade, na sua enciclopédia bíblica ele vai dar informação de onde veio esse travesseiro. Esse travesseiro era parte integral do barco. Esse travesseiro ficava no lugar onde o comandante se assentava. Não entendi, pastor, vou apertar a tecla SAP. Jesus está dormindo, mas está no lugar do comandante. Ele pode estar em silêncio, mas ele está no lugar de comando ali do barco. Ele ainda pode não ter respondido a sua oração, mas ele ainda está no comando da situação e não vai deixar o barco afundar. A onda pode estar passando por cima do barco, mas ele ainda está no comando e não vai deixar o barco afundar. O barco pode estar enchendo de água, mas ele ainda está no lugar de comando e não vai deixar o barco afundar. Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Se o diabo pensou que você estava à deriva, caiu do cavalo, Deus ainda está no comando da embarcação. Quem crê nisso, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Deus está no comando. Ele pode estar em silêncio, mas ele está no comando. Ele está no lugar do comandante. O lugar do comandante era onde ficava o leme. De repente tem alguém da área militar aqui, da marinha. As embarcações maiores, o comandante não precisa guiar o leme. As embarcações menores, era o comandante quem dava a direção no leme. Agora vamos lá. Jesus está no lugar onde está a direção do barco. Só que ele deixou os remos nas mãos dos discípulos. Então Jesus está no comando, mas os discípulos estão no controle. Quem dá a direção sou eu, mas quem rema é você. Vocês remam. Eu dei a direção, é aqui que a gente vai. Agora vocês vão remar. Quem ainda é da área militar sabe o que eu vou dizer. Como Jesus deixou eles no controle, ele ainda permanece na posição de comando. Você sabe disso, que nem sempre quem está no controle está no comando. Como eu fui dispensado por excesso de contingente, na lata, na cara, deu muito cheiro. Eu vou usar um exemplo que eu vejo no meu dia a dia. De vez em quando, voando por esse Brasil aí, quase que toda semana, é comum no meio do voo o comandante sair da cabine do avião e deixar o copiloto no controle. Tem alguém no controle, mas o comandante ainda está no comando. Quem deu a direção foi ele. Quem equipou os aparelhos foi ele. Quem deu os mapas foi ele. Quem fez tudo foi ele. Só deixou alguém no controle. Aí, segura. Tem gente que só porque Deus deixou ele no controle, ele acha que está no comando. Eu vou aonde eu quero. Eu faço o que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Sou eu quem sei o que é melhor para mim. E Deus rindo da sua cara, dizendo: tadinho de você, só está com o remo na mão. O leme está comigo, só vai aonde eu quiser. Só vai chegar aonde eu quiser que você chegue. E se eu quiser, eu te faço remar em círculo até não querer mais, porque o leme está na minha mão. Agora vamos lá. Jesus deixa os discípulos no controle. Deixa os discípulos no controle. Só que no meio da tempestade eles ficam descontrolados. Mestre, não te importa que pereçamos? Não estão no controle? Jesus sabia que eles poderiam perder o controle? Sabia. Então por que deixou o controle na mão deles? Para eles descobrirem que nem no controle eles podem ficar. Se Deus não estiver no comando de tudo, o barco não chega a lugar nenhum. As ondas começam a passar, os discípulos com remo, Jesus no comando, dormindo. Ele já tinha dito que ia dormir. Aí os discípulos desesperados: mestre, não te importa que pereçamos? E eu gosto da palavra importar. A palavra importar, na sua etimologia, vem do latim importare, que quer dizer portar dentro. Só é importante o que está dentro de você. Tudo que está fora não é importante. Deixa para lá. Tem gente que dá importância ao que está fora, mas importante é o que está dentro.
Os discípulos estão dizendo: mestre, não tem nada aí dentro do Senhor referente a nós. Nós estamos morrendo, o Senhor não está sentindo nada. Deixa eu lembrar de outra coisa aqui junto com você. Quando eu li esse texto aqui, eu lembrei de outra tempestade. Jonas. Tempestade balançando o barco, Jonas em desobediência. Mas quando os marujos chegam no porão do navio, o que Jonas está fazendo? Dormindo. Como é que um Jonas em pecado dorme no meio da tempestade e 12 discípulos fiéis ficam desesperados com Jesus no barco? Meu Deus, que isso? Meu Deus! Vamos de novo? Vamos de novo. Jonas está em pecado, em desobediência, dormindo tranquilo no meio da tempestade. E os 12 com Jesus presente no barco, em fidelidade, com medo do barco afundar. Tem uma inversão de valores aí. Por que o seu colega que não é crente tem mais tranquilidade que você na hora das coisas? Seu colega que é ímpio, é ateu, você com medo do barco afundar e ele dizendo: fica tranquilo, vai afundar não. Os amigos meus foram para Israel. No meio do voo, uma turbulência terrível, o avião começou a balançar. A esposa de um pastor, amigo meu, esposa de um homem de Deus, gritando desesperada no avião. Aí um rabino, um judeu, vira para ela e fala assim: descansa, porque Jeová já falou para mim que esse avião não vai cair. Aí você que é fiel, dizimista, ofertante, crente, participa da ceia, membro do corpo de Cristo, com medo do barco afundar, ei, Deus vai te dar ousadia e coragem no meio dessa tempestade. Ímpio nenhum vai ter mais ousadia do que você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se Jesus está no barco, não precisa ter medo. Mestre, não te importa que pereçamos. Aí Jesus se levanta, desperta, vira para o vento e vira para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. E veio grande bonança. Primeiro ele repreende o mar, depois ele repreende os discípulos. Quando ele repreende o mar, a gente gosta, mas quando é vez de repreender a gente não quer. Ele vira para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. Depois vira para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Eu já vou falar sobre isso. Permita só falar primeiro sobre ele acalmar a tempestade. Já estou concluindo. Ele vira para o mar e para o vento. Vira para o vento, na verdade. Mateus 8:26 vai dizer que ele repreende os ventos, no plural, que era mais de um. Ele diz assim: cala-te, aquieta-te. Por que a primeira tempestade ele tem que falar, ele tem que dar ordem, e a segunda tempestade ele não fala nada? Não é tudo tempestade, não é o mesmo mar, não é tudo vento? Por que para uma ele fala e a outra ele não fala nada? É porque cada tempestade tem uma origem diferente. Eu vou te mostrar aqui um outro episódio no Evangelho de Marcos, onde Jesus usa a mesma expressão de autoridade. Para quem gosta, para quem pesquisa, se você olhar no grego, a conotação dessa frase, cala-te, aquieta-te, é de um senhor dando ordem para um subalterno. E Jesus já tinha usado essa mesma expressão, só que numa outra ocasião. Aonde? Marcos capítulo 1, verso 23. A partir do 23, olha o que diz Marcos 1, a partir do 23. Escute: e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Jesus vira para o espírito imundo e diz: cala-te, sai dele. Vira para o vento e diz: cala-te, aquieta-te. Por que Jesus fala com o vento do mesmo jeito que ele fala com o demônio? Por que na segunda tempestade ele não tem que falar nada? Porque a segunda tempestade é uma tempestade natural, comum no mar da Galileia. Mas a primeira tempestade é espiritual. Por que essa tempestade é espiritual, pastor? Porque Jesus está indo para Gadara, e do outro lado tem 6.000 demônios que comandam aquela região. Tomam o corpo de um jovem, levam ele para o sepulcro, fazem ele se cortar com pedras. O cara faz uma arruaça na cidade, possesso de 6.000 demônios. E aqueles 6.000 demônios sabiam que se Jesus pisasse em Gadara, o reinado deles acabava imediatamente.
E eles tentaram de tudo para fazer a embarcação não chegar lá. E como o vento é espiritual, Jesus usa a arma espiritual. Cala-te, aquieta-te. Em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Demônio nenhum vai impedir esse barco de chegar do outro lado. Ergue a mão que eu vou liberar a palavra. O diabo sabe que se o seu barco chegar onde Deus quer que ele chegue, haverá um milagre sobrenatural e extraordinário. E o diabo quer fazer a embarcação que você está parar ou afundar. Mas essa noite no mundo espiritual, Jesus já deu a ordem. Cala-te e sai da frente, que a minha igreja está indo e ninguém vai impedi-los de chegar do outro lado. Você crê nessa palavra? Você crê? Me ajuda aí, segura a mão de alguém. Já estou encerrando, segura a mão dele. Diga para ele assim, ó, demônio nenhum vai impedir que o barco que Deus te confiou chegue aonde Ele quer que chegue. De repente eu estou pregando para a gente aqui essa noite que está enfrentando ventos espirituais achando que são ventos naturais. Não, pastor, essa vontade de parar todo crente sente. Cuidado, isso pode ser algo do diabo. Não, esse comportamento adolescente, tudo se comporta assim. Cuidado, isso pode ser algo do diabo. Todo casal briga a si mesmo. Isso pode ser coisa do diabo. Você pode estar lidando com coisas espirituais achando que está lidando com coisas naturais. Mas a boa notícia que eu tenho para você é essa: seja tempestade natural ou seja tempestade espiritual, Jesus acalma qualquer uma das suas. Vem um tempo de bonança sobre a sua vida. Eu estou profetizando. Eu não sei a origem do vento que está soprando na sua casa, na sua família, no seu casamento, mas Deus está dizendo: aquieta-te, cala-te, porque vem o tempo de bonança. Para nós encerrarmos, Jesus repreende o vento e o mar. Chegamos no verso 41. Pastor Anderson, Rabi da Galileia, mestre, autarquia na palavra. Verso 41. Depois que Jesus repreende o vento e o mar, os 12 olham um para o outro e começam a perguntar: quem é esse? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Sabe o que é constrangedor? É que nenhum dos 12 responde. Irmão, se você traçar uma ordem cronológica desse texto, você vai ver que antes dessa tempestade, Jesus já tinha curado o paralítico que desceu no telhado da casa dele. Jesus já tinha transformado água em vinho em Caná. Jesus já tinha curado o filho do oficial de Herodes a 30 quilômetros de distância, com uma palavra só. Jesus já tinha levantado o paralítico no tanque de Betesda, ele estava há 38 anos naquela situação. Jesus já tinha feito inúmeros milagres, já tinha curado um leproso no pé do monte. E os discípulos acompanharam tudo, mas estão olhando para o outro dizendo: quem é esse? Quem é esse? Aí sabe o que é constrangedor? Ninguém responde. Para piorar a situação, o barco chega em Gadara. Quando o barco chega, os demônios percebem a presença dele. Ele chegou. Pegam aquele rapaz, os 6.000 demônios de posse daquele rapaz vão ao encontro de Jesus. E no verso 7 do capítulo 5, os 6.000 demônios gritam: que vieste fazer aqui? Aí a resposta que os discípulos não tinham, os 6.000 demônios tinham: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Meu Deus! A resposta que os 12 crentes não tinham, os 6.000 demônios sabiam. Sabe o que eu descobri? Se nós conhecêssemos o nosso Deus melhor, seríamos crentes melhores. Os 12 não reconheciam a autoridade que ele tinha, mas os demônios sabiam: esse aí é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Pastor, tem como servir a Deus e não conhecer a Deus? Tem. Jó dava oferta até pelos filhos dele. Deus deu testemunho de Jó. Pode ir lá atrás. Ele é temente, ele é fiel, ele é reto, foge do mal.
Mas depois da prova, Jó disse assim: eu até te conhecia, mas só de ouvir falar. Agora, depois da prova, os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo? Eu tinha um conhecimento superficial de quem era o Senhor. Agora não, agora eu sei quem é o Senhor. Que Deus nos livre da hipocrisia religiosa e do farisaísmo, de andarmos com a Bíblia debaixo do braço, de um lado para o outro, participarmos de um culto maravilhoso como esse, e não conhecermos o nosso Deus como Ele merece ser conhecido. Oséias capítulo 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Os demônios têm a resposta. E os discípulos, quem é este? Jesus havia dito para eles: vou encerrar agora. Por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Timidez ali no verso não é medo de falar em público. A Bíblia King James, que é do ano 1611, do século XVI, a primeira versão para o inglês da Septuaginta, mais próximo do original, na King James, o tradutor colocou a palavra mais forte. Ele traduziu o texto dizendo o seguinte: Jesus repreendeu os discípulos dizendo: por que sois tão covardes? Timidez aqui não é medo de falar em público. Timidez aqui é medo de usar aquilo que Deus deu. Já existe uma semente de fé e de ousadia plantada dentro de você. E eu vim aqui ser um encorajador essa noite dizendo: não tenha medo de usar aquilo que Deus colocou dentro de você. Aí eu vou liberar uma palavra: demônio nenhum vai conhecer a Deus mais do que você. Demônio nenhum vai conhecer o seu Deus e a autoridade que Ele tem mais do que você. Essa tempestade vai te permitir conhecer a Deus um pouco mais. E só quem quer conhecer mais de Deus, ergue essa mão aí, adore o nome dEle, porque você vai conhecer Deus melhor depois dessa tempestade. Aí eu descobri por que Deus permite as tempestades na nossa vida. Porque na primeira tempestade Ele diz: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? O problema está nesse ainda. Jesus está dizendo: depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que vocês ouviram, eu passei um dia inteiro pregando sobre isso, vocês ainda não têm fé? Aí, irmão, tem gente que acha que desagrada a Deus só quando adultera, rouba, fornica, mente. Tudo isso desagrada a Deus porque é pecado. Mas tem outro jeito de desagradar a Deus também. Como, pastor? Hebreus 11:6. Sem fé. Vamos de novo? Tem gente que acha que desagrada a Deus quando peca, quando mente, fornica, adultera, rouba, engana. Tudo isso desagrada a Deus. Mas tem outro jeito de desagradar a Deus também. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente deixando Deus triste porque não está usando a fé que foi plantada no coração. Se a terra for boa, a semente germina, dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pastor, como é que eu faço para ter fé? A gente fica preso em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Só que a luz da Bíblia tem 3 maneiras, apóstolo João. És tu mesmo que havia de vir. Que vem após mim maior do que eu não sou digno de desatar a correia da tua sandália. Eu só batizo com água, o Senhor vem com fogo. Pastor João, meu abraço, meu carinho, te amo, Cristo Jesus. Existem 3 maneiras de receber fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Só que aí Jesus, um dia, os discípulos questionaram ele, dizendo: mestre, como nós fazemos para ter mais fé? Aí Jesus disse: ora ao Pai, pede a Deus. E os discípulos oraram pedindo mais fé. Deus, acrescenta-nos a fé. Então eu recebo fé quando eu ouço a palavra e recebo fé quando eu oro. Só que escrevendo aos Romanos no capítulo 4, Paulo vai dar uma informação interessantíssima. Falando sobre Abraão, a partir do verso 20, Paulo diz que Abraão, esperando a promessa, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Recebo fé quando ouço a palavra, recebo fé quando oro,
e recebo fé quando eu adoro ao nome do céu. Vou usar uma frase aqui que não é minha, é do meu pastor, meu mentor, pastor Silas Lima Malafaia. Na igreja nós recebemos a fé, no mundo nós exercemos ou manifestamos a nossa fé. Você não vai dizer que é um crente de fé durante os 2 minutos, as 2 horas de culto aqui. Você vai mostrar que você é um crente de fé quando o culto terminar e você encarar as tempestades da vida lá fora. Agora quer ver o que é fé? Verso 21. E outra vez Jesus entrou num barco e atravessou o mar, e a multidão se reuniu para ouvir. Jesus outra vez. Outra vez aonde? No mesmo mar. Outra vez aonde? No mesmo lugar. Outra vez aonde? Onde o barco quase afundou. Outra vez aonde? Onde eu tive uma experiência terrível. Vai passar no mesmo lugar? Vou. Vai navegar de novo? Vou. Vai encarar o mar de novo? Vou. Por quê? Porque não é porque começou ruim que vai terminar pior. Porque uma experiência negativa, ela tem que marcar a minha vida, mas não travar a minha vida. Não é porque o barco balançou ontem que vai balançar hoje. Eu vou liberar a palavra. O diabo queria que a sua fé minguasse e diminuísse, para você não encarar os mares da vida, mas para a vergonha do inferno, o diabo vai te ver navegando de novo, cruzando o mar de um lado para o outro. Aonde Deus mandar você vai, e pela fé você vai vencer, romper e chegar do outro lado. Você crê nessa palavra? Fica de pé comigo, dando glória a Deus, aleluia. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles voltaram e navegaram no outro dia. Agora vamos lá. Na primeira tempestade, ninguém tem fé. Segunda tempestade, Pedro caminha por sobre as águas, afunda. Jesus levanta ele e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Na primeira tempestade ninguém tem fé. Na segunda tempestade, Pedro tem uma fé pequena, mas tem. Então houve uma evolução de fé de uma tempestade para outra. De tempestade em tempestade, sua fé vai crescendo. Para de graça, você entendeu? Na primeira tempestade ninguém tinha fé. Na segunda, uma fé pequena. Aí Pedro encarou uma terceira tempestade na vida dele, só que sem vento, sem barco e sem mar. Que tempestade é essa? Atos 12, Herodes querendo matá-lo, Pedro encarcerado. E durante 7 dias a igreja ora. No 7º dia, faltando poucas horas para Pedro ir para o corredor da morte, quando o anjo vai libertar Pedro na prisão, o que ele está fazendo? Dormindo. Ele aprendeu a lição. Quando a terra é boa e a semente da fé cai, o semeador pode dormir tranquilo, porque o barco não vai afundar. Ergue a mão que eu vou liberar a última palavra. Descansa o seu coração. O barco não vai afundar. E se afundar, você chega vivo do outro lado do mesmo jeito. Só quem crê nisso, tira 30 segundos para adorar ao nome do Senhor. Jesus garantiu a chegada do outro lado. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Gente que entrou aqui e o barco estava balançando, a onda estava subindo. Jesus está dando a ordem: acalma-te, cala-te, o barco vai chegar do outro lado. Oh, aleluia. Irmão, se você crê, libera essa palavra para pelo menos uns 5 aí. Diga: ó, você vai chegar do outro lado. Fala para ele: você vai chegar do outro lado. Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Senhor, nós acreditamos nessa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração como terra fértil. Recebemos a semente, Senhor. Agora que essa semente germine e dê frutos a 30, a 60 e a 100.
Senhor, que tempestade alguma nos faça esmorecer na fé, que tempestade nenhuma nos permita fracassar na fé. Não, muito pelo contrário, nós romperemos de fé em fé, de glória em glória, para a glória do Senhor. Senhor, dá ânimo a esse irmão e a essa irmã, dá força, dá ousadia, dá coragem, dá discernimento, Senhor, para ela entender, para ele entender que tipo de vento é esse que está soprando. Agora, independente do tipo de vento, que o Senhor acalme a tempestade, para a glória do seu nome. Escute aqui, eu ia devolver o microfone, mas o pastor Anderson me deu mais um privilégio essa noite. Qual é? De te dar uma oportunidade. Tem 3 tipos de pessoas aqui me ouvindo essa noite, ouvindo Deus, aliás. Primeiro, os que Jesus já está no barco, aqueles que já o têm como Senhor e Salvador da sua vida. Mas existem outras 2 classes. Quais são elas, pastor? Uma, os que estão afastados da casa do Pai. Segunda, outra, os que ainda não reconheceram Jesus como Salvador da sua vida. Se ele não estiver no barco, se ele não estiver no barco, lamento muito te dizer, mas você está fadado ao fracasso. De repente você está achando que entrou aqui hoje por acaso, por coincidência. Nós aqui não acreditamos em coincidência. Acreditamos num Deus que está no controle de todas as coisas. E você entrou aqui porque o Espírito Santo te conduziu aqui para ouvir essa palavra. Há quanto tempo você está afastado da casa do Pai? Há quanto tempo você está afastado dos caminhos do Senhor? Como é que você consegue ficar assim? Como é que você consegue ficar assim? Deus está te dando mais uma oportunidade essa noite. Você quer voltar para Jesus hoje? Pastor, eu quero, a hora é essa. Segundo tipo de pessoas, você ainda não tomou essa decisão. Você gosta do pastor, você gosta do louvor, você gosta de vir aqui, gosta desse culto, mas te falta tomar uma decisão importantíssima, que é reconhecer Jesus como seu Salvador. Deixa eu dizer mais uma verdade aqui. Não fui eu quem disse, foi Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Jesus está dizendo, tem que haver uma confissão da sua parte, para que eu confirme aqui em cima a sua salvação diante de Deus. Você quer reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida hoje? Você quer voltar para Jesus? Última coisa, eu já te dou a oportunidade de vir aqui. Tem gente que pensa assim, estou dizendo porque eu viajo esse Brasil há 10 anos pregando o Evangelho. Poxa, mas eu não sou daqui, eu moro em outro bairro. Se eu aceitar Jesus aqui, eu tenho que ficar nessa igreja? Não. Poxa, mas quando eu era crente, eu era de outro ministério. Se eu aceitar Jesus aqui, eu tenho que ficar aqui? Não. Pode voltar para onde você veio, de onde você veio, para a igreja que um dia você foi mesmo. Porque mais importante do que isso é o céu onde você vai morar. Estamos aqui preocupados com o número, não, já passamos dessa fase. Essa igreja aqui é muito madura. Estamos preocupados com a sua alma. Pastor, eu quero ser crente na igreja da minha mãe. Vai em nome de Jesus. Mas nós temos que dar uma oportunidade de se reconciliar com Deus. Se você quiser ficar aqui, essa igreja vai te abraçar, vão cuidar de você, vão te amar. Mas se você quiser ir para outra, o importante é você estar conectado no corpo de Cristo. Você quer voltar para Jesus hoje? Quer aceitar Jesus como seu Salvador? É só você pedir licença aonde você está, vir aqui à frente. Nós oramos por você e encerramos esse culto. Você quer voltar para Jesus? Você quer aceitar Jesus?